Particularmente, gosto muito de falar sobre esse tema do vídeo de hoje, que vai ser sobre salário maternidade, vídeo voltado para você que é microempreendedor individual. Alguns já podem estar se perguntando, professor, eu conheço essas regras, basta ali eu ter o nascimento de um filho, de uma criança, e ter feito 10 contribuições mensais, que é a carência, e a pessoa então vai ter direito ao salário maternidade. Calma aí que não é só isso, tem muitas novidades para trazer aqui para vocês. Nós vamos falar sobre todas as situações que geram direito ao salário maternidade, vamos falar sobre os requisitos, valores, documentação e muito mais. Então fica comigo até o final deste vídeo aqui. Eu sou Robert Cristo, sou professor e analista tributário da Receita Federal, este canal aqui de minha responsabilidade. Então vamos lá, vamos iniciar aqui falando sobre quais são as situações que geram direito para que a pessoa possa ter direito ao salário maternidade. É claro, a situação mais comum, que todo mundo praticamente deve conhecer, é o parto. E aqui nós estamos falando inclusive de parto de natimorto. A segunda situação é o aborto não criminoso ou previsto em lei. A terceira situação seria de adoção. E por fim nós temos aqui a guarda judicial com fins de adoção. Já pegaram a visão? Não é qualquer guarda judicial. Guarda judicial com fins de adoção. Tem que estar esse termo lá no seu termo de guarda, beleza? Já combinado logo no começo do vídeo aqui. Então esses são os eventos que geram direito ao salário maternidade. Seja porque ali a pessoa precisa se ausentar, claro, para cuidar ali do seu filho recém-nascido, ou até mesmo para a pessoa se recuperar fisicamente ou até psicologicamente, como por exemplo ali no caso de aborto ali, ou às vezes no caso de questões de estupro. Beleza? Então, esses são os eventos aqui. Agora, o que você precisa saber? Nós vamos falar aqui sobre cada um desses eventos para que você saiba o período que você tem direito de ficar afastado em licença maternidade, recebendo o salário maternidade, também a questão de documentação. Claro, vamos iniciar aqui pelo mais comum. O evento mais comum que dá direito ao salário maternidade é o parto. Então, você aí que está gestante, já deve estar sonhando aí, pensando em como vai ser o quartinho do bebê, já deve estar preparando o enxoval. E o bebê, será que vai aparecer mais com o papai ou com a mamãe? Mas o que importa é que venha com saúde. Então, o evento mais comum que gera o salário maternidade é o parto. Eu já comentei aqui com vocês, inclusive o parto de natimorto. E aqui, para fins previdenciários, a legislação considera como o parto o evento ocorrido a partir da 23ª semana de gestação, beleza? Então, o parto, ele vai dar direito ali a um período de licença maternidade. Algumas pessoas confundem, vou até colocar para vocês aqui, algumas pessoas confundem licença maternidade com salário maternidade. Licença maternidade é o período que a pessoa fica ausente das suas atividades. Salário maternidade é o dinheiro ali, a remuneração que recebe no período que está de licença maternidade. Então, o período de licença maternidade vai ser de 120 dias. Então, nesse período aqui, você vai receber salário maternidade por 120 dias. Já coloquei para vocês aqui, seja de nascimento com vida ou natimorto, que é o nascido morto. Lembrando, mais uma vez, é considerado parto a partir da 23ª semana de gestação. E aí, no caso, documentação. Se nasceu com vida, o documento principal que vai ser utilizado é a certidão de nascimento. Se for no caso de natimorto, aí vai ter a certidão de natimorto. Então, essa é a documentação básica aqui. Uma dúvida muito comum que surge. E no caso de nascimento de gêmeos, trigêmeos, vai ter ele direito a 2 ou 3 salários maternidade? A resposta é apenas um único salário maternidade. É assim que está previsto lá na legislação. Para finalizar essa parte aqui relacionada ao parto, lembrando aqui que, a depender da situação de risco, a pessoa ali, a gestante, pode já se ausentar das suas atividades a partir do 28º dia antes da data prevista para o parto. Então, nesse caso aqui, se for aqui uma gravidez de risco, você tem que ter o atestado ou lá do médico que está recomendando que você se afaste das suas atividades. Se você tiver esse documento, então a partir do 28º dia antecedentes ao parto ali, você já pode se ausentar. Inclusive, já até poderia dar entrada ali no pedido do salário maternidade. Na prática, eu tenho visto que o INSS acaba aguardando ali a chegada da certidão, seja de nascimento ou de natimorto,
para poder fazer, então, a concessão do benefício. Mas você já poderia dar entrada sem nenhum tipo de problema. E agora vamos para a segunda situação, que é o aborto não criminoso ou previsto em lei, como, por exemplo, os casos de estupro ou quando há risco ali de vida para a mãe. Nesses casos aqui, se o evento acontecer antes da 23ª semana de gestação, aconteceu antes desse período aqui, então nesse caso você vai ter direito de licença maternidade, o período de 15 dias. Então durante esses 15 dias você vai receber salário maternidade. Muito importante é que você precisa de ter o atestado médico. Naquele atestado médico tem que estar lá CID, beleza? Então cobre isso lá do médico, fique atento ao seu atestado médico ali. Essas outras duas situações, adoção e guarda judicial para fins de adoção, vou falar de forma conjunta, porque as regras são bem parecidas. Para essas duas situações, o período do salário maternidade será de 120 dias, sendo que no caso de adoção, esse período tem início com a data do registro da certidão de nascimento. Agora, se for para o processo judicial, vai ser da data do trânsito em julgado da decisão judicial. Documentação necessária, se teve certidão de nascimento, a própria certidão de nascimento, no caso de processo judicial, a sentença judicial. E aqui agora, com relação à guarda judicial para fins de adoção, a documentação vai ser o termo de guarda. E aí o início daqueles 120 dias vai ser do início da data do registro do termo de guarda. Beleza? Agora, uma questão que gera muitas dúvidas é a seguinte: mas e se os pais biológicos já tiverem recebido salário maternidade? Como fica essa situação? Pessoal, desse mesmo jeito aqui, essas pessoas aqui, os adotantes ou o guardião, terão direito sim ao salário maternidade. Até porque a situação agora é completamente diferente. Essa criança que está chegando agora, esse novo lar, vai precisar de um tempo de adaptação, precisa de uma atenção, de um carinho. Na verdade, 120 dias serão poucos para isso, para essa questão aqui. Requer um longo tempo de adaptação. Mas a legislação prevê, o prazo vai ser de 120 dias. E sim, mesmo que os pais biológicos já tiverem recebido salário maternidade, o adotante ou guardião, sim, tem jus ao salário maternidade. E ainda para finalizar esse ponto aqui ainda, outra dúvida que gera ali é o seguinte: esse caso aqui, vamos supor que na adoção é feita a adoção de duas crianças, vamos supor de dois irmãozinhos no mesmo procedimento de adoção. Teria direito a 2 salários maternidade? Não, pessoal, nesse caso aqui também vai ser apenas um salário maternidade. Assim está previsto na legislação. Agora vamos passar sobre os requisitos. Nós vimos quais são as situações que geram direito ali ao salário maternidade. Agora nós temos que observar os requisitos necessários. E os requisitos básicos são qualidade de segurado e carência. Esses requisitos aqui devem ser cumpridos por todas aquelas situações que nós acabamos de verificar aqui, no caso de parto, de adoção, de aborto não criminoso, também de guarda judicial para fins de adoção. Todos aqueles eventos ali têm que observar esses requisitos para ter direito ao salário maternidade. Tem que ter qualidade de segurado e carência. Como é que eu vou explicar bem direitinho para vocês aqui? Qualidade de segurado, em pouquíssimas palavras, é aquela condição da pessoa estar pagando o INSS. A pessoa, quando ela paga sua contribuição previdenciária, quando ela faz o seu primeiro pagamento em dia, ela está segurada do INSS. E mantendo esses pagamentos, a pessoa mantém a sua qualidade de segurado. Então, essa é uma situação que faz com que a pessoa seja segurada do INSS. Existe outra situação aqui também, como, por exemplo, o período de graça. Que raio seria isso, professor? Eu tenho um vídeo completo sobre isso aqui, que trata de período de graça. Então, vou ser bem breve aqui. Período de graça é aquela condição em que, mesmo que a pessoa não estando pagando o INSS por um determinado período, mesmo assim ela faz jus a benefícios previdenciários. Esse período de graça pode ser de 12, 24 ou 36 meses. Deixa eu dar um exemplo aqui logo para facilitar. Vamos supor que o parto aconteça dentro do período de graça dessa pessoa. Veja, ela não estava pagando INSS, mas mesmo assim ela tem sim direito ao salário maternidade. Como eu disse, o período de graça pode ser de 12, 24 ou 36 meses após a interrupção do pagamento. Mais um exemplo para facilitar aqui. Você vinha pagando ali INSS normalmente como microempreendedor individual. Passou por uma situação financeira com dificuldade ali,
ficou ali, digamos, 8 meses sem pagar a Previdência. E nesse período aqui de 8 meses, vamos supor que você teve um parto ali, teve o nascimento do seu filho ou da sua filha. Você pode pensar, poxa, eu não estava pagando INSS, vou ter direito ao salário maternidade? Sim, porque você estava no seu período de graça, beleza? Agora, desde que, é claro, você tenha cumprido o requisito da carência, que é agora o nosso próximo tema aqui. O primeiro requisito nós verificamos aqui, é a questão da qualidade de segurado, mas precisa de ter carência. E vejam só, pessoal, na data da gravação deste vídeo aqui, o INSS exige ali a carência de 10 contribuições, mas o Supremo Tribunal Federal, o STF, já decidiu lá em março de 2024, decidiu por meio de ação direta de inconstitucionalidade, número 2110 e 2111, que seriam necessários apenas ali ter a condição de segurado na data do parto, ou seja, não precisaria ter a carência de 10 contribuições. É isso mesmo que você está escutando aqui. O STF decidiu, resumindo aqui para você, decidiu que na data do evento ali, a pessoa precisa ter apenas a qualidade de segurado. E qualidade de segurado você teria ali como, por exemplo, com um pagamento em dia. Ou seja, um mês antes de ter o nascimento do seu bebê, se você fez o pagamento em dia, você está segurado do INSS. Nesse caso, você faria jus sim ao salário maternidade. Agora presta atenção no que eu vou dizer aqui. Na data da gravação deste vídeo aqui, o INSS continua exigindo 10 contribuições. Então, se você for dar entrada no seu pedido de salário maternidade, se não tiver as 10 contribuições, a carência, pode ser que o INSS vá negar o seu pedido, que é assim que está escrito na legislação atualmente. Mas deixei claro para vocês aqui que o STF já decidiu que é inconstitucional a exigência dessa carência de 10 contribuições e que seria exigida apenas a qualidade de segurado na data ali do evento. Beleza? E ainda com relação à questão da qualidade de segurado, eu disse para vocês, para ter qualidade de segurado, você precisa estar pagando INSS ou estar em período de graça, mas tem uma outra situação aqui, que é se você estiver durante um período de recebimento de benefício previdenciário. Exemplo, vamos supor que você está afastado ali por auxílio-doença. Naquele período que você está em auxílio-doença, você mantém a sua qualidade de segurado. Então, se você está afastado por benefício previdenciário, você mantém a sua qualidade de segurado, exceto no caso de auxílio-acidente. Combinado? Então, essas são as 3 situações que te mantêm a qualidade de segurado. Vou repetir, vou ser repetitivo aqui, para que você tome conhecimento disso. Qualidade de segurado, está pagando INSS, ou está em período de graça, ou está recebendo algum benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente. Aí você mantém a sua qualidade de segurado. Carência, eu disse para vocês, o INSS exige 10 contribuições na data da gravação deste vídeo aqui, mas eu reforcei que o STF já decidiu que basta ter qualidade de segurado. Agora vamos tratar aqui de um outro ponto, que é com relação aos valores que você vai receber. Então, se você é microempreendedor individual, o MEI ele recolhe sobre a Previdência Social sobre um salário mínimo. Então, você vai receber um salário mínimo de salário maternidade. Beleza? Sobre o seu salário de contribuição. O salário de contribuição do MEI é um salário mínimo. Por isso, vai ser de um salário mínimo o seu salário maternidade. Para a gente finalizar aqui o estudo de hoje, eu sei, é um vídeo cansativo, mas é um vídeo bem completo para vocês. Só peço aquela gentileza. Deixa aquele like, dá aquela moral, que dá aquela fortalecida no canal. Se não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Para a gente finalizar aqui, vamos falar de um assunto um pouco chato, que é a questão do cônjuge sobrevivente. Então vamos falar aqui do cônjuge sobrevivente, que é o seguinte, vamos imaginar que veio a óbito o segurado ou a segurada que estava recebendo o salário maternidade. Aí a legislação vai dizer o seguinte, faz jus ao salário maternidade o cônjuge sobrevivente pelo período que restava. Vamos colocar um exemplo que sempre facilita aqui. Vamos imaginar, depois de 20 dias do parto, do nascimento da criança, uma mãe veio a óbito. Então, nesse caso aqui, faltavam 100 dias ainda de salário maternidade. Então, esse cônjuge sobrevivente tem direito ao salário maternidade nesse período de 100 dias, mas desde que ele tenha qualidade de segurado e o INSS está exigindo
carência, mas isso é afastado pelo Poder Judiciário. É por isso que eu reforcei muito para vocês aqui essas questões de qualidade de segurado e carência. Então esses são os requisitos aqui. Outro exemplo, vamos imaginar que durante o parto, aquela mãe veio a óbito. Nesse caso, o cônjuge sobrevivente vai ter direito ao salário maternidade no período de 120 dias. A legislação vai dizer, claro, desde que a criança não tenha vindo a óbito também, e também no caso de não ter ocorrido o abandono daquela criança. Aí o cônjuge sobrevivente faz jus ao salário maternidade. E aqui, o período para que esse cônjuge sobrevivente solicite esse salário maternidade, ele é muito curto. Ele vai até o período do término do salário maternidade. Pegando aquele meu exemplo ali, onde faltavam 100 dias ali para receber o salário maternidade, então aquele cônjuge sobrevivente tem o prazo o quê? De 100 dias para ir lá solicitar o salário maternidade. Beleza? Eu sei que são muitas regrinhas aqui, mas eu falei para você que isso é um vídeo bem completo. E para a gente realmente fechar aqui o assunto do vídeo de hoje, coloquei várias situações que pode ser que você não conhecia. E as pessoas que têm direito ao salário maternidade, no caso de adoção, falamos também sobre o aborto não criminoso. Então, nesse caso aqui, se você conhece uma pessoa, até mesmo você, e você não solicitou o salário maternidade, você tem 5 anos para solicitar aquele benefício, desde lá da data da época do evento. Beleza? Você tem 5 anos para fazer esse pedido aqui. E para você que também é microempreendedor individual, e esse vídeo é bem específico para você, tome muito cuidado com pagamentos em atraso. Isso porque depois de vencido 12 meses e 45 dias, aí você perde a sua qualidade de segurado. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica isso tudo bem direitinho. Não deixe de assistir aquele vídeo lá, vai ser importante demais para vocês aqui. Então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou dessa aula, deixe aquele like, compartilhem essa informação para que chegue a muitas pessoas. Tem pessoas por aí que têm direito ao salário maternidade e nem está sabendo. E aí você compartilhando, você vai dar essa oportunidade para essa pessoa. Beleza? Se não for inscrito também, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Até mais!